Pois bem, depois de ter passado aí 10 dias de férias, estou de volta para falar sobre tudo a ver, né? 10 dias no sossego. Não, 10 dias não foi no sossego, porque teve uma parte que eu fui com a minha sogra nas férias. Não, tô brincando. Tá vendo, ó? É verdade que quem cadastrar lá vai receber um brinde de língua de sogra lá, aquele... minha sogra não deve estar assistindo online aí, então... No online não dá pra saber como é que foi a reação, mas eu vou encontrar com ela hoje. Gente, esse sossego que nós vamos tratar hoje aqui, não é aquele sossego que o Tim Maia cantava lá na década de 80. Eu pesquisei, tá? Não é da minha época, tá bom? Ele fala assim, olha, não me amole, né? Com esse papo de emprego, eu não tô nessa. O que eu quero é sossego. Não é esse sossego que nós vamos falar, não é esse sossego que a Bíblia propõe. O sossego no sentido de não querer emprego, não querer trabalho, né? Não querer nada com a vida. Né? Não é isso é pecado, inclusive. Esse sossego é pecado. Se você está buscando esse sossego, não é o sossego bíblico, tá bom? Esse de que não quero saber de trabalho, não quero saber de emprego. Aliás, o contrário também é pecado. O contrário também é pecado. Quando você só quer saber de trabalho. Pecado é não querer trabalhar. Pecado também é só pensar no trabalho, colocar o trabalho como o senhor da tua vida, né? A maior todo o seu tempo dedicado, toda a sua preocupação, todo o seu empenho dedicado ao trabalho. Tozer disse que Deus não se curvou à nossa pressa nervosa, nem abraçou os métodos da nossa era mecanizada. O homem que quiser conhecer Deus precisa dar tempo a Ele. Então o sossego está relacionado a isso. Você parar a correria, ou como dizia o autor, o autor de Eclesiastes, correndo atrás de vento, e passar a descansar e ter esse prazer de conhecer cada dia mais o Senhor. E quando nós nos propomos a conhecer a Deus, dar tempo a Ele, a nossa vida fica em paz. A nossa vida fica em paz. Nossas prioridades estão ajustadas. É esta a ideia. Esta é a ideia. Então, tanto é pecado não querer trabalhar, quanto também é pecado viver em função dessa correria, né? De buscar sempre mais, de não parar para não ter tempo para Deus. E aí, eu quero olhar com vocês, eu já falando sobre esse tema, nós demos uma ênfase, e não tem como, né, deixar de vir à nossa mente, quando o assunto é descanso, sossego, o quarto mandamento. O quarto mandamento que você encontra lá em Êxodo 20, e ele está relacionado ao sabático, né, ao sábado, que Deus instituiu na lei, para exatamente orientar o povo a buscar esse descanso, a aprender com Deus essa questão da contemplação. Mas eu não quero usar hoje o quarto mandamento como texto principal. Eu vou usar esse texto que está relacionado também. Mateus capítulo 11, versos de 28 a 30. E ali nós lemos o seguinte: Jesus se pronunciando, ele vai dizer: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Neste contexto, Jesus acabara
de condenar a incredulidade dos judeus, especialmente citando aqui cidades como Corazim, Betsaida, Cafarnaum. Estes, para quem ele veio e o rejeitaram. Rejeitaram a Cristo, mesmo vendo os seus milagres, não creram nele. O seu povo. E ele está dizendo, olha, se, por exemplo, falando de Corazim e Betsaida, se em Tiro e em Sidom se realizassem os milagres que em vós se realizaram, há muito tempo eles já teriam se arrependido. E ele fala para Cafarnaum, o pessoal de Cafarnaum, que se em Sodoma se realizassem os milagres que lá se realizaram, ela teria permanecido até hoje. Então Jesus está condenando a incredulidade desses judeus. E quando nós olhamos no contexto da vida desse povo, por que eles não creram no Messias? Exatamente porque faltava esse sossego. Eles, como muitos de nós, até hoje, estamos procurando receber o favor de Deus por conta dos nossos próprios méritos, querendo adquirir o céu ou a paz pela correria ou pela força do nosso braço, ou por aquilo que temos que fazer. E os fariseus, especialmente, eles pregavam isso, que você vai ser aceito à medida em que você cumpre uma série de regras e vive uma vida, né, escravizada nessa correria de tentar agradar a Deus por meio de esforço pessoal e fazer isso como condição para ser aceito, condição para a salvação. E isso traz cada vez mais peso, o homem tentando de todas as maneiras chegar até Deus por esforço pessoal, por suas obras. Ou, o que também é ruim, se envolver com tantas coisas desse mundo e esquecer, por conta dessa correria e desse peso todo, esquecer do seu tempo para Deus. Esquecer da sua vida com Deus, esquecer da própria pessoa de Deus, se ocupar talvez até com as coisas de Deus, mas esquecer do Deus das coisas. Então Jesus faz uma crítica e condena esse pessoal dentro desse contexto. Mas no mesmo contexto, ele vai dizer, venham a mim, existe esperança. E a única esperança, o único caminho, sou eu. Interessante aqui esse contraste. É como se contou a história de um juiz na Índia, que ele estava indo a caminho do tribunal, e no caminho ele encontrou uma criança brincando, uma criancinha brincando nos trilhos de um trem. E esse trem estava chegando e a criança não percebeu. Então esse juiz correu ali e tirou a criança, e salvou a vida dela ali. Tirou a criança ali do trilho. Em seguida ele foi até o seu trabalho e ali naquele dia ele condenou 2 ladrões assassinos à pena de morte. O mesmo juiz que salvou um pouquinho antes, condenou logo depois. E é assim. Deus, na sua justiça, na sua soberania, Ele é o mesmo e vai agir com a graça salvadora para aqueles que vêm até Ele. Mas para aqueles que o rejeitam, Ele também, com a mesma base de justiça, Ele vai condenar. A palavra de Deus não volta vazia. Ou ela traz salvação, ou ela traz a condenação. Por isso, se você está ouvindo a palavra de Deus aqui hoje, seja presencialmente, seja por meio da internet, você não vai terminar esse tempo aqui sem tomar uma decisão. Ou você decide mudar, ou você decide permanecer da mesma forma que você chegou. Não tem como não decidir. Não tem como não tomar uma decisão depois do desafio da palavra. Então, olhando para esse texto de Mateus 11, 3 propósitos que envolvem o sossego bíblico. E eu quero associar isso também com o 4º mandamento. Tá bom? O primeiro propósito é que o sossego envolve devoção.
o sossego bíblico nos chama a uma parada para quê? Para nós nos achegarmos a Deus. Para nós prestarmos essa atenção. Deus está aqui. E Ele diz, vinde a mim. É um convite aí. Claro que dentro desse contexto, né, Jesus está propondo um descanso para a alma. Ele está falando de algo muito mais do que um descanso físico. Né? Ele está falando de um descanso espiritual, de uma paz que o mundo não pode dar. E, obviamente, dentro de todo o contexto bíblico, nós entendemos que esta é uma decisão que o próprio Deus toma de vir até nós, antes de nós irmos até Ele. Eu jamais poderia ir até Deus se antes Deus não tivesse vindo até mim. Eu só posso amar porque Ele me amou primeiro. Logo, eu só posso aprender do amor incondicional porque um dia alguém me amou incondicionalmente. O meu primeiro amor está condicionado. O meu primeiro amor está condicionado. Condicionado a quê? Ao amor de Deus. Eu amo porque Ele me amou. Mas depois que eu experimento o amor dEle, eu passo a amar como Ele me amou, incondicionalmente. Mas eu sou incapaz de, no meu primeiro amor, fazer assim, de forma incondicional. Por conta própria, eu não busco a Deus. Eu não vou até Deus. Mas pela graça, Deus me oferece essa oportunidade. O Espírito Santo já me convence disso, me atraindo. Então ele diz aqui nesse convite, aliás, a Bíblia inteira, né? Ela trata sobre isso. Já no primeiro livro, na primeira história, nós vemos Deus chegando para Adão depois do pecado, e Deus está dizendo para ele, onde você está? Deus está dizendo em outras palavras, Adão, vem a mim. Adão, não adianta você querer resolver a sua vergonha com folhas. Folhas não vão cobrir sua vergonha. O que vai cobrir a sua vergonha é o derramamento de sangue. Vem a mim, eu vou te ensinar como fazer. O último livro do Antigo Testamento, Malaquias, se achega a mim e eu me achegarei a vós. Nós cantamos aqui isso aqui. Está em Malaquias. Quando você chega no primeiro livro, o Evangelho, do Novo Testamento, Jesus está dizendo, venham a mim. Aí nós chegamos lá no Apocalipse, e no último capítulo, o Espírito e a noiva dizem, venha. Aquele que tem ouvidos diz, venha. Não é? Deus está chamando. E o homem correndo, se escondendo, agitado. O homem não para. O homem quer saber de tudo quanto é coisa, menos de Deus. E isso não é só qualquer homem. O perdido não. Eu estou falando do crente também. E a pergunta em cima desse ponto de devoção é: quanto tempo essa semana você separou, deu uma sossegada na sua correria? Eu entendo que é legítimo o trabalho, a família, o lazer e outras tantas coisas, né? As atividades que você tem. Mas o tempo, você parou algum tempo para fazer ter o seu tempo de devoção? Um tempo a sós com Deus? Um tempo para se conectar com o Senhor? Você começa o seu dia com devoção? Senhor, entrego o meu dia a Ti, conduz o meu dia. Enquanto você está andando, enquanto você está dirigindo, enquanto você está se relacionando, você está pensando em Deus, no que Ele está pensando sobre aquilo que você vai dizer, sobre o que você vai fazer, falar. Você está conectado com Deus? Está em devoção? Talvez precise reavaliar isso. Isaías, ele declara que quem crê em Deus e obedecer, e isso dentro de um contexto de guardar o sábado, que tem a ver com a questão do descanso, lá em Êxodo 20, repetido em Deuteronômio 5, essa pessoa será feliz, bem-aventurada. Porém, quando ele continua falando no contexto mais à frente, no 58,
ele vai dizer, né, sobre o desprazer de Deus com o jejum praticado pela casa de Jacó, pelo seu povo. O povo, por quê? O povo se preocupava com os seus próprios interesses. Estava vivendo uma vida cristã mecânica, sem devoção. Mecânica. Por quê? Não, porque eu tenho que fazer desse jeito para ser aceito. Mas não tinha relacionamento. Tinha aquela base da troca. Não era devoção. Era mecânico, buscando os seus próprios interesses. Eles estavam, como diz o texto ali, Isaías 58, 3 e 4, se envolvendo em rixas. O próximo era oprimido e desconsiderado, prevalecia ameaça e injúria, guardando sim o sábado, mas vivendo desse jeito aí. Você acha que Deus se agrada você vir cultuá-lo no domingo? Nosso dia do Senhor agora, né? O domingo, onde a igreja reúne para adorar o Senhor coletivamente. Ah não, eu estou fazendo um grande favor estando na igreja no domingo, mas aí a partir da segunda-feira a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Você acha que Deus vai agradar do teu culto no domingo? Por mais sincero que talvez seja, sendo que a sua semana é desse jeito aí? Esse é o tipo de culto que você presta no seu dia a dia, sem devoção alguma a Deus, envolvido apenas nos seus próprios interesses, buscando o seu reino e não o reino dele. Demais, a guarda do sábado tornava-se uma formalidade, como muitas vezes a guarda do domingo, vamos dizer assim, né? Será que eu posso chamar assim para a igreja hoje? Apenas uma mera formalidade. O repouso deixou de ser um deleite. E mesmo no santo dia, o povo da aliança seguia os seus próprios caminhos, fazia a sua própria vontade e falava palavras vãs. Você pode conferir isso lá em Isaías 58, versículo 13, onde o profeta condena o povo por conta disso, desse culto sem devoção. Era preciso então retornar à verdadeira devoção a fim de desfrutar da comunhão das bênçãos pactuais do Criador. Por fim, o servo de Deus anteviu um dia, quando ele vai dizer, de um sábado a outro, as nações se apresentariam para cultuar o Senhor de toda a terra. Devoção não é só no domingo. Devoção não é só naquela horinha. Devoção é todo o tempo. Mas é óbvio que dentro desse todo o tempo, você precisa ter um momento onde você vai parar tudo que você está fazendo. Como diz a Escritura, né? Você vai ali ele está dando um exemplo, você vai para o seu quarto, onde só Deus te vê ali em secreto, vai fechar a porta e vai ter aquele teu tempo com Deus. Quando foi a última vez que você fez isso? Quanto tempo você tem feito isso? Quantas vezes por semana você tem feito isso? Você poderia se dizer uma pessoa devota, no sentido bíblico, ao Deus de toda a terra, de um sábado ao outro? Ou só nesse tempinho de 1 hora, 2 horas, no domingo? E olhe lá, porque às vezes a gente prega um pouquinho mais aqui, já tem gente achando que o pastor exagerou hoje, né? Então, às vezes eu penso, é um reflexo, uma reclamação de 10, 20, 15 minutos que passa no domingo. Talvez é o reflexo da intolerância na semana, de não ter prazer de ficar 1 minuto a mais na palavra de Deus, aos pés do Senhor. Eu sei que nós temos horário para cumprir, mas nós temos que ter esse discernimento. O que realmente importa? O que realmente importa? Não é verdade? Bom, o segundo ponto, o segundo propósito aí que envolve o descanso, se o primeiro é a devoção, e a devoção está atrelada à questão de afeto, de amor a Deus. Eu amo estar com Deus. O segundo tem a ver com a subordinação. Eu não só quero estar com Ele, mas eu quero obedecê-lo. Eu quero cumprir a palavra dEle. Eu quero, como diz o texto, aprender dEle. Aprender dEle. Não só reter a informação, mas ser transformado por ela. O meu caráter ser moldado a partir do momento em que eu me encontro com Deus. Não tem como sair dali da mesma forma que eu cheguei. O meu tempo de devoção deve me melhorar
a cada dia. Eu tenho que ser uma pessoa melhor cada vez que eu saio de um encontro com Deus. Por quê? O meu desejo tem que ser obedecer, ser igual a Ele, andar do jeito que Ele andou, fazer do jeito que Ele fez, cumprir, aprender dEle. Ele é o meu mestre. Vamos ler esses textos das Escrituras que falam sobre esse descanso, falam sobre entregar, né, as preocupações ao nosso Deus, aprendendo com Ele. O primeiro texto está no Salmo capítulo 3. Nós vamos ver 3 salmos aí. No versículo 5, bem conhecido, o salmista, diante de toda a adversidade que ele passava, se você ler dentro do contexto, ele vai falar que os inimigos estão se levantando contra ele, e muitos vão dizer para ele assim: você não tem salvação. Então aquele monte de problema cercando, perigo até de morte. Ele está muito atribulado com a correria do dia a dia e com a perseguição. Ele vai dizer no versículo 3 que Deus é o escudo, que Deus é a sua glória. E ele vai clamar ao Senhor. Ele vai ter o seu tempo de devoção. E aí ele vai fazer uma declaração de dependência no versículo 5, quando ele vai dizer: eu me deito, durmo e acordo, porque o Senhor me sustenta. A pergunta é: quando ele foi dormir, acabaram-se os problemas? Quando ele acordou, não havia mais problema? Não. A questão não está lá fora. A questão está aqui dentro. A maneira como eu encaro, a maneira como eu enxergo a vida, na perspectiva da dependência, do descanso, do sossego, ou da ansiedade, da preocupação, daquele nervosismo para querer resolver as coisas logo, no meu tempo, do meu jeito. E se elas não se resolvem, isso traz consequências para a minha saúde, para os meus relacionamentos, para a minha vida como um todo. E muitas vezes a primeira coisa que acontece quando eu ajo dessa maneira, completamente independente de Deus, é culpar o próprio Deus a quem eu não recorria. Porque eu não quero saber de Deus para me ajudar, e quando as coisas acontecem de maneira que eu não esperava, eu culpo a esse mesmo Deus, porque Ele não fez nada. Mas sequer eu perguntei para Ele, sequer eu confiei nele. Então no final é muito fácil jogar a culpa nele. Por quê? Não tem dependência. Não tem dependência. E, obviamente, também depois não vai assumir a responsabilidade. Não, eu fiz do meu jeito, Deus, o Senhor não tem nada a ver com isso também agora, a consequência eu sei que é minha, não vou jogar a culpa no Senhor. Ninguém faz isso. Salmo 119. Um salmo voltado para a palavra. E nesses 2 versículos, olha que interessante como está atrelada o descanso, a dependência ao conhecimento da palavra, ao deleite na palavra. Salmo 119 e 114. Tu és o meu refúgio e escudo. Olha que interessante, né? Meu refúgio e meu escudo, minha proteção. Eu dependo de ti para a minha segurança. Essa é a ideia. Espero onde? Na tua palavra. Espero na tua palavra. O que o salmista está dizendo aqui? Primeiro, que eu te conheço. Porque como é que eu vou esperar na palavra se eu nem sei o que ele diz? Então eu tenho que conhecer a palavra para poder esperar nela. E uma vez conhecendo a palavra, eu tenho a opção de obedecê-la. E o salmista está dizendo: eu não só conheço o que o Senhor tem para dizer, como que quando o Senhor diz, eu espero a hora que o Senhor vai dizer e vou fazer do jeito que o Senhor falar. Se o Senhor disser sim, amém. Se o Senhor disser não, é a tua palavra, amém. Se o Senhor disser ainda não, da mesma forma eu vou confiar. Eu vou descansar nisso. Eu vou me submeter.
Eu vou depender da tua palavra. Não do meu tempo, não do meu jeito, não da minha forma, não da minha palavra, na palavra de outros, mas da tua palavra. 166, a mesma forma, a mesma ideia. Salmo 119, 166. Senhor, espero na tua salvação. E o que vem depois? E cumpro os teus mandamentos. Você vê aí uma tabelinha muito bonita entre a teoria e a prática, né? Aquilo que eu conheço, aquilo que me dá alívio, também me impulsiona a obedecer, a fazer, a cumprir, a agir. Esperar no Senhor não é só ficar parado. Muitas vezes esperar significa realmente não fazer nada. Mas esperar também muitas vezes vai indicar ou vai significar agir numa direção onde Deus aponta, onde a Escritura aponta. Então, eu espero, mas também, ou enquanto espero, eu cumpro. Eu cumpro. Porque seria ridículo, ou seria, talvez ridículo, não, uma palavra forte, talvez, mas seria um contrassenso. Você sabe o que tem que fazer, sabe o que é certo, sabe o que é errado. Não fazer o que é errado não significa muitas vezes fazer o que é certo. Porque eu posso não estar fazendo o errado, mas não estar fazendo nada, parado. E eu sei o que tenho que fazer, não faço o que não devo, mas acabo deixando de fazer o que devo, isso também é errado. Então, enquanto eu espero, eu faço o que é certo, eu cumpro os mandamentos do Senhor. Aqui, nesse ponto de dependência, nós olhamos para a Escritura e vemos, por exemplo, na história do povo de Israel, Deus sustentando aquele povo com o maná. Quem conhece a história vai saber que o maná era esse alimento que Deus, durante a peregrinação no deserto, mandava para Israel. Todo dia mandava uma porção. Chegava na sexta-feira e mandava uma porção dobrada para que o povo não pudesse colher no sábado. E no sábado teriam que descansar. E quando chegava aquele alimento na sexta, que eles deveriam recolher a porção dobrada, porque se eles recolhessem porção dobrada na semana, o que acontecia? Estragava. Mas quando chegava na sexta, eles tinham que confiar que eles podiam pegar a porção dobrada, que não ia estragar. Por quê? Porque o dia seguinte era o dia de descanso. Então, o maná não era só uma questão de alimento, mas era uma questão de depender e confiar que Deus vai fazer, Ele vai suprir a minha necessidade. Eu vou descansar nele, eu não vou fazer do meu jeito, não é o meu braço que eu vou pegar tudo que eu posso porque vai acabar, vai faltar. Eu vou confiar. Se Deus falou para pegar um, vou pegar um. E quando chegou o dia ele falou para pegar 2, mas eu peguei 2 ontem, apodreceu. Não é possível que... Não, é sim, se ele falou hoje você pega 2, amanhã não pega nada. É do jeito de Deus. Eu vou descansar na ordem e na palavra dele. Então o maná era isso, um sinal para provar a obediência desse povo. Para provar a obediência desse povo. Eu vou confiar no sustento, na provisão do meu Deus. Eu vou depender dele, não da minha inteligência, não da minha matemática, não da minha esperteza. Imagina um brasileiro nesse contexto do maná, hein? Imagina, o brasileiro no contexto do maná. Então, vai querer dar um jeitinho, negociar, tal. Não tem. Deus falou, vai ter que ser assim. E muitas vezes nós queremos dar um jeitinho nas coisas de Deus, nas ordens de Deus. Tem muita igreja, infelizmente, e quem procura acha. Eu não estou satisfeito com esta maneira de que a Bíblia impõe aqui que eu sirva, que eu faça. Não, eu não quero acreditar nisso que a Bíblia está dizendo aqui, claramente, ou ainda que indiretamente. Então eu vou procurar uma igreja que lá vão aceitar meu estilo de vida, né? Vai encontrar. E se não encontrar e for perseverante, vai criar a sua própria igreja. Sabia? Vai criar o seu próprio manual. Vai fazer uma releitura, como muitos vão dizer. Então, isso mostra o quê?
uma pessoa completamente independente de Deus. Na fachada, aqui prega-se a palavra, aqui vive-se a palavra. Na prática, aqui vai até o ponto onde não aperta o nosso calo espiritual. Até onde nos for conveniente teologicamente. Quando a Bíblia pedir para eu fazer algo que eu não estou afim, eu dou um jeitinho. Né? Eu dou um jeitinho de mudar e dizer que isso ainda é de Deus. Eu posso fazer isso, mas isso não vai mudar o caráter de Deus, não vai mudar a palavra de Deus. Infeliz aquele que estiver se iludindo dessa forma, enganando-se a si mesmo, né? Infelizmente. Então, na repetição da lei, né, ali existe um acréscimo de que o descanso também ele tem a ver com um alívio da escravidão dos egípcios. Quando Deus, então, pede para guardar o sábado, era uma lembrança da libertação que Deus deu para eles, o alívio que eles tiveram, né, do peso, né, de estarem escravos lá no Egito. Então, isso, quando nós trazemos, né, para a realidade no Novo Testamento, a realidade da vida da igreja, o autor de Hebreus vai falar que ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Qual é este descanso? O céu. Por quê? Porque ali não haverá mais presença do pecado. Enquanto isso, nós continuamos a peregrinação, mas nós podemos hoje, em meio a tantas tribulações, em meio a tanta correria que o mundo nos força, nós podemos sim nos deleitar numa pessoa, na pessoa de Cristo. Por isso que ele diz: venham a mim, aprendam de mim. Deus redimiu o povo do cativeiro com o sangue dos cordeiros primogênitos, e a vida deles e o seu tempo pertenciam ao Senhor. Isso que o descanso, isso que o sossego deve apontar. A vida não é minha, a vida é de Deus. Eu tenho que fazer uma análise, eu tenho que parar para perguntar a mim mesmo: como está sendo gerenciada a minha vida? Minha vida está servindo o propósito pelo qual ela foi criada? Se não, para que correr tanto? Para que direção eu estou indo? Eu tenho que fazer um remanejamento. Eu tenho que alinhar minha vida para colocar no trilho certo. E certamente, quando eu fizer isso, eu vou ter sossego. Porque o fardo de Jesus, a vida que Jesus propõe para nós, ela é o quê? Leve. Você não vai deixar de ter problema, não é isso que Jesus está dizendo ali. Ok? Mas você vai ter um propósito direcionado para servir o reino de Deus e não o seu reino. Porque quando eu quero construir o meu reino, isso vai ser pesado. Quando eu quero construir o reino de outros homens, isso vai ser pesado. Mas quando a minha vida é em favor do reino de Deus, isso vai se tornar leve. Por quê? Não vai me impedir de ter orgulho, soberba, e vai me fazer ter a mesma atitude de Cristo, humilde, mansidão, porque eu estou aqui a serviço do Rei. Estou fazendo a obra que é dele. E tudo que vier à minha mão, eu vou poder reconhecer que é graça do Senhor. Ele lhes deu de volta na redenção e exigiu também um sabá, um descanso, como uma testemunha, as primícias da semana, um testemunho da sua obra redentora. Então, quando nós paramos para descanso, quando nós paramos para sossegar, nós estamos dizendo: Senhor, muito obrigado, porque eu reconheço que o Senhor é o meu Deus, que o Senhor já tirou de sobre mim o peso da culpa, o peso da condenação. Eu não tenho que me esforçar para conseguir nada. O Senhor já fez o que tinha que fazer por mim. A minha vida é como adoração, dedicação. Eu não tenho que fazer para alguma coisa, eu tenho que fazer porque o Senhor já fez. As obras não são para a salvação, as obras são porque eu já sou salvo. E isso me traz paz. Porque, de novo, eu não vou ficar nesse frenesi, né? Eu não vou ficar correndo para alguma coisa. Eu vou ficar descansando
e vivendo de acordo com o que o Senhor tem proposto para mim. E aqui nesse ponto de descanso, eu quero que você atente para o perigo da comparação. Tem muito crente que fica se comparando. Jesus está dizendo, em mim vocês vão achar descanso. Em nós mesmos, nós não vamos achar descanso nunca. Porque a gente vai sempre ficar se comparando. Tem um irmão que fez mais que eu. Tem um irmão que ganha mais que eu. Tem uma irmã que comprou tal coisa. E aí, mas agora saiu tal aparelho. Eu preciso disso. Eu preciso daquilo. Eu tenho que correr porque meu filho não tem o que o filho do outro tem. Eu tenho que dar uma vida melhor para o meu filho. Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E aí fica nesse frenesi. Não vai achar descanso. Porque está sempre comparando com outros. Quando Deus é o seu único alvo, acaba isso. Primeiro porque você sabe que não pode ser Deus. E segundo que você vai aprender que tudo que vem na tua mão é graça dele. E você vai aprender inclusive a agradecer a Deus pela prosperidade, pelo sucesso do teu irmão. Você vai parar de se comparar. Porque Deus te deu uma capacidade. E nem sempre a capacidade que ele deu a você é igual a que ele deu ao seu irmão do lado. O que Deus quer de você é o seu melhor. O seu melhor pode não ser mais do que o melhor do outro. Na prática, em resultado final. Mas sabe que se você tentar ir além, você vai estar pecando, porque você vai estar tirando alguma coisa da prioridade, alguma coisa da ordem. Então, se Deus te colocou para chegar até aqui, o teu irmão até aqui, se você chegar até aqui e o teu irmão chegar um pouquinho acima, mas não chegar no limite dele, você foi melhor que ele, mesmo tendo na prática feito menos. Por quê? Porque você fez o máximo da capacidade que Deus te deu. Então não tem que ficar se comparando, você tem que fazer o seu melhor. E fez o seu melhor, enquanto você está nesse caminho, descansa. Senhor, eu fiz o melhor que eu podia fazer aqui. E agora está nas tuas mãos. O resultado é para a tua glória. O problema é que muitas vezes nós primeiro que não queremos fazer, não queremos dar o melhor. E segundo é que quando nós ganhamos alguma coisa, ou realizamos algum trabalho, ou concluímos alguma obra, temos a tendência de trazer a glória para quem? Achar que a glória é nossa. E isso não nos faz descansar. Porque quando a glória é nossa, alguém vai ter uma glória maior. E aí nós vamos falar, não, eu preciso daquela glória ali. Eu vou buscar outra glória. Quando eu busco a glória de Deus, está todo mundo no mesmo patamar. Porque a glória de Deus é uma só. Seja nesse ponto, seja nesse, se eu alcancei e a glória de Deus, eu estou satisfeito. Porque a minha satisfação não está na minha glória, na glória de Deus. A ordem para guardar o sábado é ratificada como uma nota importante. Ali, tanto pessoas quanto animais precisam de um dia para tomar alento. E aqui é descanso literal mesmo. Parar. Aqui, nesse ponto aqui, é realmente parar de trabalhar. É um dia onde eles tinham que parar de fazer a obra das mãos. Né? Revigorar-se. Para quê? Para poder recuperar as energias. Os animais tinham que parar. A terra tinha que descansar. Não é à toa que Israel ficou tanto tempo escravo, porque enquanto ele ficou escravo, a terra ficou descansando lá. De todo o tempo que eles não deixaram a terra descansar. Isso era sério. E também, você para, enquanto você descansa, você contempla. E olha que interessante isso aqui. Nós não estamos num frenesi, tentando merecer o favor de Deus. Se a sua vida está desse jeito aí, você está com o foco errado. Não é o sossego bíblico que você está buscando. Você não vai alcançar. Isso era tão sério na lei que quando alguém não observava, era passivo de morte. Quando alguém não parava para descansar, essa pessoa, se ela não obedecia esse descanso, ela era passiva de morte. Agora, por que Deus descansou? Deus descansou, não descansou? Fez o mundo em 6 dias e no 7º ele está lá em Êxodo. E está em Gênesis também, mas na lei vai falar sobre isso. Agora ele não descansou porque ele está cansado. Deus se cansa? Deus não é homem para que se canse,
nem se fatigue. Mas por que ele descansou? Porque não sobrava mais nada sem forma ou vazio. Ele tinha completado a sua obra. E o texto vai dizer que quando ele completa, ele vai dizer que aquilo era muito bom. Tudo muito bom. A obra já estava concluída de maneira eficaz, perfeita, muito boa. Não tinha que ser repetida, consertada ou revista. O Criador descansou para comemorar, para celebrar a obra da criação. Então, mesmo que nós, na nossa limitação, chega um dia da semana, mas eu tenho tanto trabalho ainda para fazer, para recuperar as energias, para você celebrar aquilo que já foi feito, tá bom? Celebrar, comemorar aquilo que já realizou, porque a gente fica às vezes focando tanto no que ainda não foi feito. Uma vez a gente estava aconselhando um casal e o marido, realmente o marido tinha muitos problemas. E aí, diante de uma conversa, o marido resolveu se arrepender. Falou, não quero mudar daqui para frente. Vamos imaginar aqui que o marido tinha ali uns 20 problemas na vida dele, pontuais. E aí nós começamos a fazer um acompanhamento, tratando ponto por ponto. E aí, periodicamente, eu encontrava com a esposa. E quando eu encontrava com a esposa, isso foi durante aí uns 3 encontros, mais ou menos, a esposa, e aí, como é que ele está? Ah, pastor, mas ele está fazendo isso, e está fazendo aquilo, e não para de fazer aquilo outro. E aí, segundo encontrei, como é que ele está? Eu fui percebendo que dos 20, lá para o terceiro encontro, ele ainda estava com problema ainda numa meia dúzia, mas a esposa só focava nesses 6. Que ela queria um marido perfeito. Existe homem perfeito? Existe um. Existe um. Mulher perfeita não existe. Duro ouvir isso, né? Mas existe um homem perfeito. Mas ele não se dá em casamento, não. Tá bom? A mulher só estava focando no que ele ainda não tinha feito. No que ele ainda não tinha melhorado. Ela não estava comemorando, não conseguia ter a capacidade de celebrar a vitória. Gente, às vezes você está com dificuldade na tua casa com teu cônjuge, está com dificuldade com teu filho, mas você não consegue ver uma gota de melhora, não consegue fazer um elogio por uma coisa boa que ele faz. E não consegue ter descanso, porque só vai focar naquilo que está errado, naquilo que não fez, naquilo que não terminou, naquilo que ainda não tem, que não adquiriu. Não vai viver em paz. Porque quando nós entendemos o sossego bíblico, a gente consegue celebrar as vitórias, ainda que sejam pequenas. E Deus vai dar a capacidade de celebrar e descansar nele, esperando, mesmo que o tempo demore, ou ainda que demore, eu vou esperar. E vou celebrar, porque a vitória final já está garantida. O descanso final já está garantido. E se hoje está difícil, eu vou esperar no Senhor, eu vou descansar nele. Porque Ele por si só, Ele já é o meu refúgio. É nele que eu vou encontrar descanso. Não é na vida, não é nas circunstâncias. E aquilo que Ele me der é graça. E eu vou celebrar isso. Eu vou celebrar. No caso da criação, estava tudo perfeito. Talvez no seu caso, tem muita coisa ainda que precisa melhorar. Mas eu sei que também tem coisa que já tem. Se você tem buscado a Deus de coração, se você tem se arrependido de fato, muita coisa tem mudado, gente. Celebre isso. Saiba, aprenda a agradecer, aprenda a elogiar, aprenda a descansar nas vitórias. E parar para olhar e falar, que bonito isso. Olha que bonito que meu filho fez. Esse miserável, mas ele fez uma coisa boa. Olha meu marido, né? Não quero comparar não, mas parabéns, porque você, essa semana, você fez desse jeito. Celebre. Isso vai motivar a melhorar ainda mais. Agora, se fica só focando no que é errado, não vai descansar. Para terminar, vamos fazer algumas aplicações aqui, em cima disso, dicas bem práticas. Primeiro, separa um dia
Eu sei que às vezes é corrido, trabalha, trabalha, trabalha. Mas separa. Isso é uma ordem. É um princípio da palavra. É um mandamento. Você tem que separar um dia para descanso. Um dia na semana. De 7, separa um. Dá uma parada. Tá bom? Olha aí que legal. Planeje férias. Eu sei que também para muitos tem gente que fala assim, e tem gente que se orgulha. Tem gente que se orgulha de falar assim, eu já não tiro férias há, tantos anos. Bonito? O seu patrão é ótimo. E se você é o patrão, talvez lá no seu orgulho de patrão, não, eu não posso parar, eu sou o patrão. Mas, gente, as férias, elas servem para descanso. Mas ela tem outras tantas utilidades e benefícios para a família. Esse tempo junto, exclusivo, esse tempo de deleite, esse tempo para celebrar também todo o trabalho do período. E até, nós vamos entrar na próxima série, agosto, gestão agosto do pai. Você tem que separar também uma parte financeira para férias. Já tem que ir planejando. Porque não tiro férias, quando tira férias, o que faz? Nada. Não faz nada diferente. Por quê? Porque não tem dinheiro. E por que não tem dinheiro? Porque não planejou. Eu sei, eu entendo as dificuldades da vida. Às vezes tem emergências. Mas, gente, é aconselhável, é sensato, quando você vai planejar o tempo de férias, você também tem que, junto com ele, planejar o orçamento. Para fazer uma coisa diferente. Para viajar, para sair, enfim, para desfrutar melhor esse tempo, esse período. Outra pergunta importante, gente, que muita gente negligencia. O que você pode fazer para organizar suas atividades de modo a ter o domingo dedicado a Deus? Eu sei que nós já temos aqui hoje 2 cultos iguais. O culto da manhã e o culto da noite. Agora, isso não é a primeira opção. Não é porque você, já que são 2 cultos iguais, então um é para eu ficar em casa. Não é isso. Não é essa a ideia inicial. Pode até ser. Mas o que nós queremos com isso? Que você use o outro período para servir. Servir com as crianças, servir no estacionamento, servir na recepção, servir no louvor, servir no som. Muito bem. Servir no outro. Tem muita maneira para você servir no ambiente do culto. Mas você pode também servir num pequeno grupo. Agora, pastor, eu não tenho tempo quase para descansar. Eu não tenho tempo porque eu trabalho muito, eu não tenho tempo quase para a família, para lazer, para sair. Nem sequer para trocar uma lâmpada direita em casa eu tenho tempo. Também pode ser usado, nesse caso, se for o caso, um desses períodos da manhã ou da noite. Porque a família é importante, o descanso é importante, o lazer é importante. Tá bom? Nós não queremos que você seja aquele igrejado, mas também não queremos que você use esse tempo de maneira que não seja sábia, tá bom? Para o seu próprio, para você ir lá e já que são 2 cultos iguais, então eu vou ficar assistindo o Faustão. Nada contra o Faustão aqui, a pessoa dele, Ainda tem Faustão de domingo? Tem, né? Silvio Santos, que é clássico, né? Ou ficar assistindo qualquer outro programa, uma série. Eu vou recuperar o tempo da série que eu não assisti na semana. Vou assistir o futebol, ou seja lá o que for. Não é errado essas coisas, mas e o domingo? E o tempo que você separou para adorar o Senhor? Eu não pude vir, mas eu posso ficar em casa? Posso fazer um cultinho lá em casa? Pode. Pode. Com a família? Pode. Deve. Então, gente, pensa nisso. Tá bom? Se as desculpas que você dá para não vir no culto ou na igreja no domingo, você usasse com seu patrão na segunda-feira, o que aconteceria? Sinceramente, avalie aí. Se os motivos que você justifica para não estar no culto no domingo, você usasse com seu patrão na segunda. E aí? O RH estaria te esperando? Porque veio visita em casa. Fala isso pro seu patrão na segunda. Eu não vim ontem. Foi visita lá em casa? Então, não, é que tem uma dorzinha de cabeça, eu estava meio assim. O tempo não estava muito bom. Esse negócio de gripe, sabe, que tá pegando aí. Fala pro seu patrão na segunda. Então, gente, é honesto isso? Pensa nisso. E por fim, faça o culto familiar
participe de um PG, dando o exemplo de que depende de Deus, e a correria do dia a dia não vai impedir você de buscar o Senhor, tanto pessoalmente quanto e principalmente em família. Ah, não vou no PG porque está corrido. Papapá. Gente, pensa nisso. Adore o Senhor com tudo que você tem, especialmente com o tempo. Todo mundo tem o mesmo tempo, mesmas 24 horas. Ninguém tem mais, ninguém tem menos. Tá bom? Baixa sua cabeça. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Agradecer pelo teu exemplo, Pai. Pelo teu convite. Vinde a mim, os que estão cansados, sobrecarregados. Eu os aliviarei. Tomai o meu jugo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. O meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Obrigado, Senhor, por poder achar descanso em Ti. Nos ajude, Pai, a darmos prioridade para isso. Saber e entender o sossego bíblico que envolve a devoção, a dependência e o descanso no Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.